Olá a todos. Iniciamos aqui a segunda parte do vídeo, né, de lesões musculoesqueléticas e falaremos a parte de tratamento. Começaremos, né, falando da parte da avaliação, que uma boa avaliação ela rege ali todo o seu tratamento, né? Então, qual é o achado que você tem ali dentro, né, da clínica, seja do hospital, enfim, né? Qual achado você tem para poder iniciar, onde você vai pôr a mão, qual tipo de exercício, qual musculatura envolvida e por aí vai. E começa tudo na anamnese, né? Que é a história pregressa do paciente. Com certeza te dá um rumo ali, né? Como aconteceu, tomou um tombo, como foi. E aí vem tudo antes, né? De exercício, quantos anos, tem alguma doença já, né? Pregressa também. Então toda a história dele. A observação, que vem desde o momento que ele entra no seu consultório, então o jeito que ele está andando, se quando pede para tirar a camisa se tem alguma dificuldade, o jeito que fala, se expressa, tá? Então é tudo mesmo. Palpação, você vai sentir os tecidos, o que é maleável, o que não é, ver questão de firmeza, textura, né? E vai para a avaliação de testes, né? Funcionais, ver se o movimento dói ou não, por aí vai. Deixei um esquema aqui, ó, só para poder fazer uma inter-relação de tudo. Então, vem desde a inspeção lá em cima, você consegue fazer um cruzamento aí com a história do paciente, tá? Da marcha, que está ligado com alguma lesão que ele teve, então essa marcha está alterada, então uma marcha antálgica, ele está com uma proteção, porque está gerando muita dor. Da história para a inspeção específica, palpação, então daí você junta todo esse aglomerado aí, né, de informações e estabelece uma linha base para justamente você começar a delimitar ali os exames que você tem que fazer, o que você começa, né, com um monte de informação, vai filtrando e chega, né, vai excluindo as hipóteses e chega num resultado final, né? E faremos, né, colocando alguns testes aqui, já que você tem que testar aquela função do paciente, testar a estrutura, tentar reproduzir o sintoma, qual o movimento que reproduz esse sintoma, né? Então, ali está logo uma frase, o que Mark Dutton disse, que os objetivos dos exames físicos têm sido determinar a estrutura envolvida, produzir sintomas e confirmar ou refutar hipóteses diagnósticas. E a tabela que é tirada do livro dele também, que é só alguns exemplos, né? Então você pode testar capacidade aeróbica, integridade, nervo, circulação, marcha, mobilidade de articular, função motora, força, tá? Então isso tudo faz parte da sua avaliação, né? Uma gama de testes. Deixei alguns testes específicos, coloquei o teste de força manual, que é conhecido como MRC, né? Utilizado na área hospitalar, que é porque já a gente chega no paciente e a gente testa a força dele, assim. Muitas vezes, aperta minha mão, levanta os braços para eu ver, vai, faz um pouco de força. Então vai ser bem básico, então a gente costuma graduar, tá? Então lembra que a gente faz de 0 a 5 essa graduação e você vai somando essa pontuação, né? Você testa bilateralmente e gradua de 0 a 5 e vê como está essa força do paciente. Para ombro tem alguns testes específicos. Então, para teste de impacto, né? Tem a síndrome do impacto, muito conhecida. Então, tem teste de Neer, Hawkins-Kennedy, teste de Okun e teste de Jobe. E alguns testes de mobilidade, como de apreensão, teste de gaveta anterior e posterior e teste de Fukuda. Deixei alguns exemplos aqui de imagem. Então, teste de Neer, primeiro, Yokun e Hawkins. No YouTube tem muitos vídeos também de como executar certinho cada um. São testes simples, mas que você consegue somar na sua avaliação para chegar em algum diagnóstico. Para joelho, teste de meniscos, o Apley, McMurray e o PAI, gaveta anterior e posterior, e esse é muito comum. E estresse em valgo e varo para testar os ligamentos.
Então, mais umas imagens de como são feitos os testes. Para tornozelo, teste de Thompson, tendão de Aquiles e teste de Kleiger, para o ligamento deltoide, né, a parte medial do tornozelo. Então, o teste de Thompson, se tiver alguma lesão de tendão, uma ruptura, né, não vai acontecer a flexão plantar. Deixei alguns exemplos de tratamento. Coloquei como exemplo aqui de ombro uma lesão da capsulite adesiva, né, que, primeiro de tudo, é muito importante a educação em saúde, porque tem uma história natural da doença. Tem pacientes que levam até 2 anos para terminar todas as fases, que progride da fase 1, fase de congelamento, fase 2 para a fase congelada e a fase 3 de descongelamento. Então, assim, demoram, são vários períodos, tá? E tudo isso é associado à cinesioterapia. Então, fase 1, mobilidade dentro do limite da dor, movimentos passivos, né, como flexão de ombro, rotação, utilizar gelo ou calor. Cada organismo responde de uma maneira, tá? Então, ver o que vai melhorar naquele exato momento para o seu paciente. Fase 2 já entra alguns exercícios isométricos, peito, costas, ombro. O frio e o calor ainda pode ser utilizado, tá? Junto com exercício de mobilidade. E na fase 3, o retorno dos movimentos normais, porque é a fase de descongelamento, então começa tudo, volta ao normal, então você tem que incentivar os exercícios em amplitude máxima e continuar realizando exercícios de força, né? Alongar o que precisar ser alongado, né? Exercício de flexibilidade no que precisar, não necessariamente tem que alongar só por alongar, né? Então, por isso que a variação é tão importante. Para o joelho, uma osteoartrite de joelho, movimentos acessórios, mobilizar, exercício ativo da musculatura de quadril e joelho e alongamento, se necessário, da musculatura do membro inferior, né? Talvez os isquiotibiais, o trato iliotibial aqui do lado geralmente pode ficar muito tensionado, então soltar esse tecido, né? Quadríceps muito importante, né? Então, essa musculatura tanto ganhar flexibilidade se necessário e ganhar força no que é necessário também. Para tornozelo, a cinesioterapia. Então, movimento de dorsiflexão, flexão plantar. Recurso eletrofísico muito utilizado para poder tirar dor, talvez um TENS. Mas se for para um ganho de força, talvez utilizar um FES, né? Então, ganho de EDM é muito importante, então mobilizar mesmo a articulação, visto que, dependendo do grau da lesão, o talos tende a sair da posição inicial dele, né? Visto que o talo fibular anterior, ele vai estirar, se for um grau 1, grau 3 ele vai romper completamente, então esse talos pode se deslocar. Então, mobilizar, tem que ganhar DM com esse tornozelo. E na fase aguda tem um protocolo RICE, né? Que é o descanso, gelo, compressão e elevação. Já tem o protocolo do POLIS, que é o protocolo que você inclui aí uma proteção e também uma otimização de carga. Proteção, otimização de carga, gelo, compressão e elevação, né? Então, nas primeiras horas, claro que até as 48 horas você utiliza o gelo para poder controlar esse edema, não deixar que ele extravase demais e né, cria uma lesão de hipóxia secundária. Então você segura esse edema e otimização de carga, porque você precisa movimentar. Então, assim, aos poucos já começar a fazer uma dorse e plantiflexão, sentir que está começando a estabilizar essa dor e está diminuindo, começar a colocar o pé no chão o quanto antes, começar a exercitar, colocar carga, sabe? Então, otimização de carga. Não é que eu cheguei a colocar 10 quilos, o tornozeleiro ali na ponta do pé e ficar fazendo dorse e plantiflexão, porque provavelmente você não vai aguentar de dor. Então, otimizar a carga. E das lesões musculoesqueléticas em geral, né, saindo um pouco daquelas que acabamos de ver. Então, uma contusão, estiramento, muitas vezes pode acontecer, a contusão não, né? Porque a contusão pode ser um trauma direto o jogador vai dividir a bola e bate o joelho na coxa do outro jogador e aí então dá uma lesão, né? Mas um estiramento, enfim, então o aquecimento ele pode ajudar, porque talvez não está tão aquecido e vai para o esporte de alto desempenho e acaba lesionando.
Então, quis trazer um pouco da importância do aquecimento prévio. Aumenta a temperatura, prepara a musculatura e todos os outros sistemas, né, para o desempenho. Ele distribui o sangue que está concentrado na parte gastrointestinal para o resto do corpo, para os músculos que serão trabalhados. O desempenho muscular pode aumentar de 3 a 9% e, consequentemente, diminuir o risco de lesão, até porque você melhora ali os tecidos periarticulares, né, dá mais mobilidade, já que está mais aquecido. Deve ser progressivo e gradual o aquecimento, sem causar fadiga, né, não é interessante causar fadiga. E com isso vai, né, como já dito, aumentar a elasticidade dos tecidos, aumentar a líquido sinovial pela membrana sinovial da articulação, aumento do débito cardíaco. Então é importante ter esse trabalho prévio ao exercício físico, tá? Então a gente finaliza aqui essa aula. O intuito é, né, as aulas serem curtas mesmo, para não serem cansativas e trazer formas diferentes de aula para não enjoar, tá? Mas com certeza teremos outras novidades aí. Então, muito obrigado e tenham um bom dia.